Olá, muito boa noite. Mais uma vez estamos juntos. Eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito desse tema do Hangout de hoje. Evangelho, neoevangelho, cristianismo, neocristianismo, cristão, neocristão. Bom, eu gostaria de ser breve, mas também ser um pouco austero e taxativo nos comentários que vou elaborar. Muito bem, nós estamos hoje vivendo um período crítico em todas as áreas da humanidade. Nós temos surgimento de celebridades, em todos os segmentos, em todos os setores, cada qual querendo ser mais ou melhor, e justamente da evidência na mídia, nas manchetes, questão do poder, da fama. Estamos vivendo o período da retórica, em que, dependendo da sua neurolinguística, você pode atingir e ter um maior número de público e de seguidores. E no Evangelho não é diferente. Então, nós estamos vendo hoje aí pessoas se distanciando da essência do Evangelho, do cristianismo, do ser cristão, e criando novas fronteiras, novas barreiras, uma forma até de um ilusionismo para conter e reter as massas. E nós observamos que essas pessoas hoje, elas não querem mais estarem sob o poder e o controle de Deus, mas elas querem estar sobre o poder e o controle de Deus. Nós temos hoje N líderes, N denominações, cada qual pregando um evangelho segundo o seu beneplácito, segundo o seu interesse, segundo sua interpretação particular. E uma verdadeira Babilônia espiritual, nós estamos retornando a um politeísmo religioso, uma prostituição espiritual, e ninguém entendendo a língua do outro. Nós estamos vendo aí um evangelho, ou um neoevangelho, um cristianismo, ou um neocristianismo, um cristão ou um neocristão, segundo não mais a Jesus Cristo, não mais aos evangelhos contidos nas escrituras sagradas, mas segundo interpretações particulares de líderes e fundadores de denominações religiosas. Segundo a Assembleia de Deus, o Evangelho segundo a Universal do Reino de Deus, o Evangelho segundo a Igreja Metodista, o Evangelho segundo a Lista do Sétimo Dia, o Evangelho segundo a Testemunha de Jeová, o Evangelho segundo os Mormons, segundo, e muito pouco o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colocando acima de Deus, o homem está se colocando além do desejo primeiro do plano do coração de Deus. Nós vemos muito pouco hoje de Cristo nessas e essas verborreias desses líderes, desses movimentos neoevangélicos, cristão e do neocristianismo. Nós vemos também muitas vezes um evangelho segundo Paulo, segundo as cartas paulinas, falando mais alto dentro das denominações cristãs do que o próprio evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto realmente tem criado uma parafernália e um distanciamento da essência do verdadeiro evangelho simples e sacrossanto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos hoje aí um evangelho segundo Edir Macedo, um evangelho segundo Silas Malafaia, um evangelho segundo segundo R.R. Soares, um evangelho segundo Benihim, um evangelho segundo
um evangelho segundo Morre Cerulo, um evangelho segundo, e pouco do evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Então nós estamos aí à beira de termos vários deuses, vários semideuses, né? E um espírito que jamais procede das atribuições e dos atributos divinos e do Espírito Santo, e muito pouco de Jesus Cristo. Realmente nós estamos debaixo de uma confusão espiritual muito grande. Ninguém quer se submeter ao poder e à palavra de Deus, mas todos querem estar acima, poentes, todos querem ser pessoas emergentes, praticamente pessoas famosas, conhecidas, e custe o que custar, né? Acaba trazendo um prejuízo muito grande ao corpo de Cristo como um todo. Estamos vendo que isso tudo fomenta-se através da influência de Satanás no seio da igreja. A Bíblia diz que chegaria um tempo que o homem não poderia mais com a sã doutrina, né, mas dariam ouvidos a vãs filosofias e levantariam líderes segundo do seu coração maligno. E nós estamos vendo aí o cumprimento dessa palavra, né? Então nós estamos vendo que as pessoas não querem mais, os líderes principalmente, não querem mais se submeter à vontade de Deus, mas se submeter a praticamente as determinações bíblicas, mas estão criando interpretações pessoais, interpretações particulares das Escrituras e fundando as suas próprias religiões, suas próprias denominações, não segundo o coração de Deus, não debaixo da unção e da autoridade de Deus, mas acima da unção e acima da autoridade de Deus, ou seja, eles são os deuses. Esta é a mensagem que a gente pode observar, né? Amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, pessoas praticamente sem amor, sem afeto, sem compaixão, pessoas sem piedade, né? A Bíblia diz que muitos têm aparência de piedade, mas negam a eficácia da mesma. A Bíblia também relata que grande fonte de lucro é a piedade, porém com contentamento. Então nós temos aí N evangelhos hoje, para todos os gostos, né? Luiz Franciscon, o Evangelho segundo Joseph Smith, Evangelho segundo praticamente John Wesley, Evangelho segundo tantos fundadores de denominações que a gente até se perde nas nossas divagações. E muito pouco, torno a repetir, do Evangelho sagradas e da pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, para vocês terem um exemplo, ele disse, né, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O meu próximo significa aquele que está na minha grei, na minha denominação, faz parte do membro da minha denominação religiosa, mas é o meu próximo. Ele pode ser um budista, um espírita, um muçulmano, um ateu, né, seja lá o que for. Então, Jesus observou esse mandamento e mandou que amássemos, né? Já o apóstolo Paulo cria um novo evangelho. Ele diz que, primeiro, nós amarmos os fiéis da fé, né? Os de nós. Quer dizer, uma inversão do que Cristo falou, do que Cristo predeterminou, do que Cristo pregou. Nós observamos aí firmadas nas cartas paulinas, ao invés de estarem firmadas no Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, que é o autor e consumador de nossa fé. Nós temos aí a questão da CCB, né, firmada no véu, no ósculo, e em momento nenhum Jesus pregou a respeito disso. Não se tem notícia e notificação nenhuma sobre Jesus falando de ósculo e falando de véu, né? Então isso aí é uma menção de Paulo, e Paulo está se sobrepondo
a Jesus Cristo em forma de doutrina eclesiástica. Eu gostaria de deixar o meu comentário, né? Vários evangelhos, vários deuses, vários semideuses, pouco de Jesus Cristo, pouco do verdadeiro evangelho, né? E as massas perdidas, praticamente fatiadas, seguindo homens e deixando de seguir a Deus. Deixando de seguir a verdadeira hermenêutica, a verdadeira interpretação das Escrituras Sagradas, para seguir fundadores, para seguir homens com interpretações particulares das Escrituras Sagradas, deixando, às vezes, os ditames e os ensinamentos de Jesus para seguirem a Paulo, para seguirem a Luís Franciscon, para seguirem a John Wesley, para seguirem o Evangelho segundo fulano, o Evangelho segundo Beltrano, o Evangelho segundo Ciclano, e isso está criando verdadeiramente um distanciamento. E isso, eu torno a dizer, estar sob influência de Satanás, instrumentalidade da besta, do falso profeta, e futuramente, não muito distante, a personificação do anticristo que vai dominar tudo isso. Estamos vendo aí leis e mais leis sendo fundamentadas, leis antibíblicas, lei contra os decretos e as leis de Deus, tudo sendo preparado para o surgimento do anticristo em persona. Por exemplo, casamento de homossexuais, por exemplo, a legalização do aborto, legalização das drogas, corrupções e em todos os segmentos políticos, religiosos, econômicos, financeiros. Nós estamos vendo aí o fim, praticamente, da família, nós estamos vendo praticamente o fim das crianças, dos jovens, que seriam o futuro das nossas nações. Nós estamos vendo um mundo bestializado, um mundo debaixo de falsas profecias, um mundo praticamente divergindo do cristianismo, um mundo anticristão, sob influência forte do anticristo, da besta e do falso profeta. E esses influenciados, obviamente, por Satanás, pelo dragão, pela antiga serpente. Que isso vai melhorar, a tendência é você ter mais e mais rachas dentro das denominações religiosas, mais vultos religiosos e líderes religiosos vão surgir, e mais interpretações particulares das Escrituras Sagradas, conceitos e ideologias irão surgir. Ou seja, tudo isso faz parte do falso profetismo, da influência do falso profeta. E as pessoas estão bestializadas sob influência da besta, né, indo contra as Escrituras Sagradas, sem mesmo saber o porquê, também por influência. As normas e regras que nós estamos vivendo aí não são as normas e regras do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Não praticamente o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas é um neo-evangelho, não é mais o cristianismo, é um neocristianismo, e não é mais cristão, mas é um neo-ser cristão. Ou seja, uma deturpação, adulteramento, um adultério da verdadeira Escritura Sagrada. E nós precisamos tomar cuidado, porque a dimensão que isso está tomando é de dar medo, né? Todo dia uma nova doutrina, um novo dogma, uma nova interpretação particular das Escrituras Sagradas, acréscimos, decréscimos, abstrações, misticismo, intolerância religiosa, fanatismo religioso, né? Nós estamos vendo idolatria religiosa, um ídolo de barro, que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem boca e não fala, mas há ídolos de carne e ossos, né? Como líderes religiosos que têm fanatizado as massas, que têm se colocado como ungidos de Deus, como supra-sumo
das denominações e religiões sobre a face da terra, e o povo tem idolatrado essas pessoas. Muito mais do que as imagens, essas pessoas são perniciosas e daninhas. Se veem, têm ouvidos e ouvem, têm boca, falam, e andam e têm raciocínio para fazerem tanto o bem como praticarem o mal. E a idolatria terrível na questão não só do homem, né, da questão da antropolatria, de lideranças religiosas, o culto ao homem, mas também templo-latria, né, também culto-latria. Nós temos aí praticamente todas essas latrias que se tornam cultos que distanciam ainda mais do Deus. Nós deveríamos somente adorar a Deus, né, e a Ele servirmos, e o que está acontecendo é um desvio que está levando as massas a adorarem templo, adorarem homens, em cultos, né? É uma tipificação da idolatria e do paganismo. Hoje nós falamos assim, nós não vamos mais à igreja para servirmos a Cristo, ou buscarmos a Deus, ou o Espírito Santo. Vamos à igreja do pastor fulano, vamos à igreja do Silas Malafaia, vamos à igreja do Edir Macedo, vamos à igreja do R.R. Soares, vamos à igreja do Valdomiro Santiago, ou seja, o homem, a figura cristocêntrica, né? Não existe mais a questão de tudo estar centrado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas é o homem. Não estão se dando conta dessas coisas, estão entrando, como nós estamos vendo aí na questão também, como exemplo, a questão política. O das diretas já, o PMDB, PSDB, PT, todas essas pessoas foram fazendo, armando, e as pessoas não se deram conta, e nós estamos vendo hoje aí a desilusão que nós estamos tendo na política, né? O sistema político corrupto, né? E não é diferente no falso, né? No sistema religioso falso, né? E nós observamos também que os dois andam de mão dadas. E, de um lado, nós temos os falsos com o foro privilegiado dos ungidos de Deus, tramitam com os dízimos e ofertas, alteram as escrituras sagradas, e os políticos corruptos, por sua vez, têm praticamente também o foro privilegiado, com as questões dos impostos, tarifas, taxas, né, arrecadações públicas, e pintam e bordam com as leis, rasgando a Constituição, criando aos seus belos prazeres. Então, nós estamos diante de uma catástrofe política, religiosa, espiritual, predita nas Escrituras Sagradas. E nós estamos vendo hoje o cumprimento de tudo isto. Então, nós devíamos aclamarmos que todos os líderes religiosos voltassem à submissão a Deus, a estarem sob a unção de Deus, sob a autoridade de Deus, a unção de Deus e acima da autoridade de Deus, querendo ser semideuses, né? Querendo ser praticamente o autor, né? O protagonista das Escrituras Sagradas, quando deveria ser única e exclusivamente Jesus Cristo de Nazaré. Então, isso está tudo errado, né? As pessoas também estão, porque a própria Bíblia diz, o meu povo sofre por falta de entendimento e conhecimento da minha palavra. As pessoas estão deixando de ir pelas Escrituras, pelo que está escrito no Velho e no Novo Testamento, se deixando levar pelo que os homens ensinam, pelo que os homens dizem, né? E muitas vezes essas interpretações particulares não são aquilo que Deus diz ser, aquilo que Jesus diz ser, aquilo que o Espírito Santo diz ser. E de deixar aqui a minha contribuição,
E vamos parar, então, de seguir esses evangelhos segundo Joseph Smith, segundo Luiz Franciscon, segundo Silas Malafaia, segundo R.R. Soares, segundo Metodista, segundo a Assembleia do Madureira, segundo a Assembleia do Peruzzi, segundo a Batista, segundo o luteranismo, e vamos tentar seguirmos a Jesus Cristo de Nazaré e os seus dizeres, e os seus decretos, e os seus ensinamentos. Basta, né? Nós não precisamos de nenhum outro fundamento, além daquele que já foi posto, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Precisamos também de nenhum outro evangelho, ou de nenhum evangelho alternativo. Não precisamos de ungido, não precisamos de água ungida, não precisamos de saquinhos de terra santa, não precisamos de porta da esperança, não precisamos de campanhas, não precisamos de tarde da bênção, não precisamos de noite da bênção, precisamos única e exclusivamente de Nazaré, sua palavra, os seus ensinos, né? E das escrituras sagradas como um todo. O que sair daí é procedência do maligno. A Bíblia diz que a palavra do homem de Deus seja sim, sim e não, não. Procedência maligna. Eu gostaria de fazer um apelo aqui para as lideranças de hoje, né, desse politeísmo religioso, dessa Babilônia religiosa, dessa prostituição espiritual, novamente ao poder e à unção de Deus. E não queiram estar sobre, não queiram ser Deus. É o que nós estamos vendo aí, o que dá a entender, essas pessoas estão querendo ser deuses, né? E o povo tem entrado com a idolatria, com a templolatria, com praticamente a cultolatria, e praticamente criando o arcabouço daquilo que nós já falamos, a influência típica, né, no anticristianismo, inversão dos valores bíblicos, éticos cristãos, a questão da bestialidade das pessoas, dos sujeitos, sob a influência da besta, e um forte proselitismo em cima de Messias. Influência esta do falso profeta. E todos esses debaixo de uma só influência, a de Satanás, do diabo, a antiga serpente, o rei do inferno, né? O príncipe do inferno, o príncipe das trevas. Eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição e até um próximo hangout. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Olá, muito boa noite. Mais uma vez estamos juntos. Eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito desse tema do hangout de hoje. Evangelho, neo-evangelho, cristianismo, neocristianismo, cristão e neocristão. Bom, eu gostaria de ser breve, mas também ser um pouco austero e taxativo nos comentários que vou elaborar. Muito bem, nós estamos hoje vivendo um período crítico, todas e o controle de Deus. Nós temos hoje N líderes, né? N denominações, cada qual pregando um evangelho segundo o seu beneplácito, segundo o seu interesse, segundo sua interpretação particular. E uma verdadeira Babilônia espiritual, nós estamos retornando a um politeísmo religioso, né? Uma prostituição espiritual, e ninguém entendendo a língua do outro, né? Nós estamos vendo aí um evangelho, ou um neo-evangelho, um cristianismo, ou um neocristianismo, um cristão ou um neocristão, segundo não mais a Jesus Cristo, não mais aos evangelhos contidos nas escrituras sagradas, mas segundo interpretações particulares de líderes e fundadores de denominações religiosas. Segundo a Assembleia de Deus, o evangelho segundo a Universal do Reino de Deus,
o Evangelho segundo a Igreja Metodista, o Evangelho segundo a Lista do Sétimo Dia, o Evangelho segundo a Testemunha de Jeová, o Evangelho segundo os Mormons, segundo, e muito pouco o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As áreas da humanidade, né? Nós temos surgimento de celebridades, né, em todos os segmentos, em todos os setores, cada qual querendo ser mais ou melhor, né, e justamente da evidência na mídia, nas manchetes, né, questão do poder, da fama. Estamos vivendo o período da retórica, né, em que, dependendo da sua neurolinguística, você pode atingir e ter um maior número de público e de seguidores. E no Evangelho não é diferente. Então, nós estamos vendo hoje aí pessoas se distanciando da essência do Evangelho, do cristianismo, do ser cristão, e criando novas fronteiras, novas barreiras, uma forma até de um ilusionismo para conter e reter as massas. E nós observamos que essas pessoas hoje, elas não querem mais estarem sob o poder e o controle de Deus, mas elas querem estar sobre o poder